Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra de hoje, o endereço é o seguinte: livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra dele: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Até aqui. Queridos, esta palavra é uma palavra muito profunda, bem complexa, e eu vou tentar traduzir isso com algumas coisas, com uma situaçãozinha que eu vivi alguns anos atrás. Pois bem, aqui parece uma demonstração de um Deus sádico, que ele fere e ele cura. Como no mundo secular, muitas vezes a gente fala sobre alguns vendedores que parecem vender problemas, ou acabam passando problemas, divulgando problemas para vender soluções deles, para que a gente possa comprar aquele produto ou, enfim, aquele serviço. Mas no fundo, não tem nada de um Deus sádico, mas tem sim de um pai amoroso, um pai que respeita o seu filho, principalmente a maneira com que o seu filho vai se portar. E aqui o retrato é de alguém que por algum motivo ele acabou sendo ferido. E essas feridas só podem nos tocar a partir do momento que nós temos algum ponto de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade do homem é algum erro, é algum pecado, ou pior, é a desobediência. O Senhor, por ser extremamente cavalheiro, um Deus extremamente respeitoso para com seus filhos e filhas, o que ele faz? Ele simplesmente deixa os seus filhos caminharem. E a partir do momento que ele, com essa permissão de caminhar, acabam gerando feridas, porque quando nós andamos de uma maneira oposta àquilo que Deus deseja que nós venhamos andar, as feridas são consequências de um caminho percorrido de uma maneira errada, um caminho onde a rota não foi bem ajustada. O que ele faz? Ele permitiu, portanto, que houvesse aquela ferida. Mas a Bíblia diz que logo depois, ele que fez a ferida ou que permitiu a ferida, ele a ligará, ele a curará. Mas qual o propósito disso? Que haja um amadurecimento nas nossas vidas, que nós possamos viver uma vida saudável e extremamente amadurecida, onde nós reconhecemos as nossas falhas e principalmente reconhecemos os nossos pecados. E o exemplo que eu gosto de dar, e muitas vezes eu acabo passando esse exemplo, foi algo que aconteceu comigo no início dos anos 2000, mais precisamente o ano de 2005. Eu vinha de um trabalho com uma instituição muito famosa no Brasil e comecei um outro negócio. E nesse outro modelo de negócio, eu acabei entrando numa sociedade, ou melhor, eu convidei um grande amigo, uma pessoa já consolidada no meio empresarial, uma pessoa de sucesso, uma pessoa muito querida, muito simpática, convidei ele para ser meu sócio. Pois bem, e quando ele aceitou, ele disse, bom, então eu já tenho a empresa, já tenho o negócio, já tenho o sócio, agora é só organizar algumas coisas e colocar a mão na massa. Pois bem, mas o mais importante é que antes de acontecer tudo aquilo, eu acabei consagrando essa empresa, esse novo projeto, ou esse novo negócio, ao Senhor Jesus. Eu consagrei de uma maneira tal que eu quis, inclusive, dar o nome a esta empresa de um nome que Jesus também é conhecido na Bíblia. Pois bem, tudo para que o Senhor se agradasse daquilo que estava o meu coração desejoso em fazer, ou seja, consagrar tudo para que Ele realmente estivesse junto comigo nessa nova proposta. E acontece que os meses foram se passando e parece que a empresa ela não ia. É como se eu estivesse dirigindo um carro com freio de mão puxado. E aquilo me intrigava demais. No final daquele ano, eu cheguei para o Senhor e falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. Eu procurei consagrar esta empresa ao Senhor, algo que o Senhor me dirigiu para fazer. Coloquei o nome dela como um nome que o Senhor também é conhecido, e a coisa não está indo, e fui buscar do Senhor os motivos. Até que o Senhor falou para mim assim, dentro de alguns dias eu vou te mostrar o porquê que as coisas não estão se desenvolvendo. Pois bem, houve a virada de ano, no primeiro dia útil do ano seguinte, nós fizemos uma reunião, eu e o outro sócio. E o objetivo daquela reunião era a gente realmente repensar no planejamento para o próximo ano. E o ano em curso prometia, nós tínhamos alguns acessos muito interessantes em termos de cliente. Foi quando o Espírito Santo, no início da reunião, falou para mim assim, hoje eu vou te mostrar o porquê que a tua empresa não está fluindo. Pois bem, começamos a reunião
E esse meu sócio, de novo, uma pessoa maravilhosa, começou a falar: esse ano é um ano que promete, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho capacidade, que eu tenho condição de atuar em outra área que não o segmento que eu atuo já há muitos anos, que eu sou uma pessoa que onde eu toco realmente dá dinheiro, que eu isso, que eu aquilo. E foi quando eu comecei a perceber que realmente ele estava chamando muito para ele a atenção. A empresa, para mim, tinha um propósito, para ele um propósito completamente diferente. Ou seja, o Senhor permitiu aquela ferida, se é que eu posso colocar assim, aberta, para que em algum momento ele pudesse intervir nessa situação. Foi quando o Espírito Santo falou para mim assim: esse é o motivo pelo qual a empresa não vai. Ele está puxando a glória inteirinha para ele. E se ele está com a glória, aonde fica a minha? E eu entendi. Esse meu sócio, ele não tinha terminado a frase. Quando eu interrompi e falei para ele: fulano, eu amo muito você, você é uma pessoa maravilhosa, mas essa sociedade acaba aqui. E ele pegou, me olhou assustado, achando que eu estava brincando. E quando ele viu que eu não estava brincando, ele perguntou se eu tinha ficado maluco, louco. Eu disse: não, nenhum, nem o outro. Ele: mas por quê? Me explica. Eu digo: o que eu vou... O motivo eu não posso te explicar agora, porque você não vai entender. Mas em algum momento você vai conseguir concluir. Eu vou te dar uma frase que na verdade é um versículo. Poderão dois caminharem juntos se não estiverem de comum acordo? De fato, ele não entendeu. Ficou muito aborrecido comigo, pegou as coisas, saiu. E aí eu fui pedir perdão ao Senhor. E esse perdão não foi porque ele era uma pessoa ruim ou porque eu estava em pecado, mas porque eu não consultei o Senhor no primeiro momento. E o fato de não ter consultado ele na questão do sócio que me acompanharia naquela nova empreitada, fez com que houvesse uma ferida no propósito de Deus em relação à empresa. Mas que a partir do momento que ele me sinalizou, ele acabou trazendo a cura. Por incrível que pareça, foi realmente retirar esse sócio e eu trazer de novo toda a glória em todas as situações para o Senhor Deus, que as coisas começaram a acontecer. Multinacionais começaram a nos procurar, recebemos muitos pedidos de orçamento, conseguimos fechar clientes maravilhosos, clientes a nível não somente regional, mas a nível nacional. Foi realmente uma divisão, uma quebra de paradigmas. E isso tão e simplesmente porque eu me posicionei. Então, existiu a ferida, mas a partir do momento que eu entendi, que eu conheci, o Senhor veio com a cura. Por isso que ele conclui ali no versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitas vezes ele quer falar ao meu coração, ao teu coração, mas ele não encontra oportunidade. E isso porque muitas vezes nós fazemos e agimos e julgamos as coisas conforme os nossos próprios olhos e principalmente segundo as nossas próprias vontades. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer caminhar numa vida extremamente curada, saudável? Então não esquece, prossiga em conhecer o Senhor. Se Ele fez a ferida, pode ter certeza que Ele também ligará. Depende só de você. Que Deus te abençoe poderosamente. E não esquece, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento. Que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.